Sport Center, Seleção Sport TV, SBT Sport Rio, Donos da Bola Rio, todos falando do Fogão agora pra você. Mas antes, deixe seu like, comente, compartilhe o link com amigos que não conhecem o canal ainda, se inscreva e ative o sininho para receber avisos sempre que tiver vídeo novo no canal. Vamos aos vídeos. Qual é o time, não é o jogo, é o time da rodada. Botafogo. Botafogo, merecido, Botafogo. Cara, Botafogo e Grêmio, pela a vitória do Grêmio fora com reservas, merece destaque também. É verdade. A própria vitória do Fortaleza ontem. O 4-1 do Botafogo consolida a força do Botafogo e empurra o Atlético Goianiense numa situação muito ruim, né? Uma crise grande, inclusive externalizada. Quero um voto. Pelo presidente. Vota aí. Falou muito bonito, amiga. Voto. Ficar no discurso bonito. O meu voto vai ser no Botafogo. Botafogo. Falou do Grêmio, votou no Botafogo. Não, mas ela Não, eu tô fazendo que tem muita gente que merece mas tá destaque. certo. Eu queria votar no não time da rodada. Como assim? Não, no não time da rodada foi o Flamengo, porque o Flamengo não colocou o time pra jogar. O Flamengo não é esse o voto, Lofredo. 10 jogadores. Lofredo, aí não dá pra ser o time da rodada. Lofredo, não é esse o esse voto. É o não time da rodada. Vamos colaborar aqui com o programa. O Lofredo, ele adora derrubar as pautas. Quem é o time da rodada? Botafogo, eu comecei então tá bom. Foi o primeiro a falar do Botafogo. Grafite tá aí quietinho, fingindo que eu não vou pegar o voto dele, mas pegarei. Cara, a briga do rebaixamento tá... Você vai votar no Grêmio. Não, Criciúma vencendo, Vitória vencendo. Vitória venceu 2 seguidas. A vitória do Criciúma. Gostamos, a gente gosta disso, né? Mas Volta aí. eu tô entre Criciúma e Vitória, mas vou de Vitória, que ganhou a segunda seguida. Ganhou do Palmeiras no meio de semana e ganhou em casa do Cuiabá e deu uma afastada da zona de rebaixamento. Na mesma casinha do Grêmio ali, pelo significado da Isso. vitória e o contexto. Como cresceu a zona de rebaixamento, hein, no campeonato, hein? De repente tava todo mundo muito lá atrás e cresceu todo mundo. É que Vitória e Cuiabá não tem a Copa do Brasil no meio. A vitória do Grêmio é um Atlético Paranaense muito modificado, o Grêmio também é modificado, que tem a decisão contra o Corinthians, o Atlético contra o 2-0, o Atlético ganhou do Goiás, não. Goiás é São Paulo. Atlético Goianiense não é Vasco? Não, o Atlético Paranaense ganhou 2-0 do... Ai, meu Deus do céu. Bragantino. 2-0. Não, 2-0, foi? Copa do Brasil Copa foi 2-0. do Brasil. Isso. Ou seja, Vitória e Cuiabá não tinha a Copa do Brasil envolvida, por isso é uma vitória importante. E o nosso pessoal da internet votando no Luiz Henrique. Então, o Luiz Henrique tem 2 votos. Essa rodada não teve um cara que... atuação, acho que é o Luiz Henrique mesmo. Luiz Henrique pela vitória do Botafogo, pelo desempenho dele, pela continuidade, né? Pela melhora dele dentro do campeonato, né? Depois que o treinador do Botafogo colocou ele para jogar pelo lado, não ele de costa ali, mais centralizado, ele melhorou bastante, está ajudando bastante o Botafogo. Luiz Henrique já venceu, mas você tem que votar. Eu vou no Monsalve só para fazer o contraponto, assim, mas o Luiz Henrique, ele tem tudo para ser um dos craques do campeonato. Dependendo da continuidade, né, se ele mantiver esse desempenho, tem tudo para ser. E eu queria dizer que Breno Lopes só não cabe no elenco do Palmeiras porque não tem grife, tá? Porque hoje ele jogaria. Estaria à disposição do Abel. A menção honrosa pro Cauã Elias. Menção honrosa para Cauã Elias. Ok, então craque da rodada, Luiz Henrique. Merecido, um jogador que pode pintar na convocação da seleção brasileira. Alguns nomes aí podem aparecer. Luiz Henrique tá ali. Pedro vai ser convocado? Eu acho que existe grande possibilidade. E o Luiz Henrique, eu acho que ele disputa a convocação com o Estevão, dependendo se o Estevão estiver à disposição. Esse é o problema, o né? Estevão tá com Mas se o Estevão melhorar, acho que eles disputam aí a... Vamos falar do meu fogão? Encara o Bahia amanhã, valendo vaga nas quartas da Copa do Brasil. Nos bastidores da última partida, aí pelo Brasileiro, deu pra ver que o time tá fechado em busca da classificação. Rodou. No embalo do Pantera Negra, foi assim que o Botafogo divulgou os bastidores da vitória contra o Atlético Goianiense, que levou o time de volta à liderança do Campeonato Brasileiro. Outra boa notícia no glorioso é o bom momento de Carlos Alberto. O atacante de 22 anos abriu o caminho para mais uma vitória e comemorou a boa fase no retorno ao elenco. Chegar no jogo e corresponder. E é sempre bom estar com essa rapaziada, esse grupo é top e vamos lutar aí por conquistas boas aí. O reforço Igor Jesus marcou seu primeiro gol no Botafogo e ainda recebeu o abraço do comandante Arthur Jorge.
Muito feliz pelo primeiro gol. Espero que seja o primeiro de noite. O próximo desafio é a busca pela classificação na Copa do Brasil contra o Bahia amanhã na Fonte Nova. E o time já mostrou que está fechado em busca de mais uma conquista. E o próprio Arthur Jorge falou no primeiro jogo contra da Copa do Brasil aqui, foi no estádio Newton Santos, que o Botafogo performa bem nessa temporada fora de casa, e isso é uma verdade. E o Igor Jesus ali falando sobre o seu primeiro gol, ele que já estava merecendo esse gol, tem entrado ou começado de titular, ou quando entra, sempre que é uma opção, o Igor tem feito boas partidas. O Igor Jesus estava merecendo esse golzinho, já estava com vontade de fazer. Ô, Vene Casagrande, tem drone aí em relação ao Flamengo para a partida contra o Palmeiras? O Flamengo acabou de divulgar que o De La Cruz não foi relacionado, vai seguir fazendo tratamento aqui, no joelho direito, local que ele recebeu a pancada, e o Cebolinha está relacionado. Mas eu não arriscaria o Cebolinha como titular, isso é até informação. Acho que o Bruno Henrique deve ser o titular no jogo dessa quarta-feira, mas o Cebolinha foi relacionado. Talvez nesse pensamento que você falou sobre o Bruno estar fora do próximo jogo pelo Brasileiro suspenso, né? E, inclusive, o cartão amarelo do Bruno Henrique pareceu até uma cavada, porque ele já estava no banco de reserva, ele já tinha sido substituído, aí ele ficou reclamando da arbitragem até levar o amarelo, levou o amarelo e está fora do jogo de domingo. E aí você tem o Cebolinha à disposição. Eu pensaria dessa maneira se eu fosse o treinador do Flamengo. Ô, Pedrosa, voltando a falar do meu fogão. Jogo fora de casa, jogo difícil demais, né? O Bahia tem se desenhado na temporada uma equipe forte. Brigou até o primeiro turno quase todo pela liderança, né? Pelo G4 principalmente, ficou o Bahia ali fazendo trabalho, dando trabalho para todo mundo. Não vai ser um time que vai fazer qualquer coisa na temporada, vai ser um jogo dificílimo. E quando saiu no sorteio, a gente até comentou aqui a dificuldade que ia ser esse jogo pro Botafogo, né? Principalmente porque tá claro que o Bahia prioriza a Copa do Brasil, né? E o Botafogo não. O Botafogo tá disputando em todas as frentes. É claro que o Bahia disputou essas primeiras colocações. Eu acho que o Bahia vai até o fim da temporada nessa parte de cima da tabela, mas é o jogo da vida ou morte pro Bahia, a chance de título deles, na minha opinião, a Copa do Brasil. Ao mesmo tempo, eu vejo que o Botafogo se porta muito bem fora de casa. Inclusive, o segredo para mim do Botafogo hoje é continuar sendo agressivo como vem sendo durante a temporada inteira. É não deixar o Bahia respirar, não deixar o Bahia tomar conta do jogo, aproveitar também essa questão pelas pontas. O momento do Luiz Henrique é muito interessante. Eu acho que o Arthur Jorge ele faz um jogo de 1 contra 1 com o Luiz Henrique, porque ele sabe do jogador que ele tem, e ele tem utilizado o Carlos Alberto e o Igor Jesus, como já utilizou também o Tiquinho e o Igor Jesus, porque o Luiz Henrique é um monstro no 1 contra 1. Ele é um monstro, ele gera muito jogo. E toda vez que o Luiz Henrique gera jogo, seja para finalizar ou para poder cruzar na área, é bom você ter a área povoada com esses atletas. Então eu acho que o Botafogo tem condições sim, a gente até brincou aqui, fez o Olodum e tudo mais, mas o Botafogo ele joga o melhor futebol do Brasil na temporada. Por que não vencer na Arena Fonte Nova? Por que não se classificar diante do Bahia? Claro que o time do Bahia é muito forte, mas eu vejo um Botafogo muito bem posturado quando joga fora de casa também. E vários exemplos dentro desse Campeonato Brasileiro, não à toa, soma 43 pontos. Fizeram o Olodum porque eles são apaixonados em me sacanear, entendeu? Não pode passar uma oportunidade que eles vão lá e pegam. Nós somos apaixonados pela Bahia. Ah, tá bom. Bahia, deve ser. Bahia. Deve ser. E o pior, que vocês são apaixonados em me zoar e vocês em assistir eles me zoando. Porque toda vez que tem um evento aqui de zoação, a gente estoura essa audiência. Ou seja, Vene Casagrande. Não que a gente esteja torcendo pra isso, mas caso o Botafogo caia... Você falou em monstro, não falou do Luiz Henrique? Luiz Henrique Olha só quem tá de volta aos treinos do glorioso Thiago Almada. Outro Lucas monstro. Pedrosa, ele está à disposição para a partida contra o Bahia, hein, Vene Casagrande? Agora já? Esquece o Olodum, velho. Cancela o tambor. Cancela. Vai ser feliz pelos 4. Não, e assim, o Bahia não vive um bom momento não, cara. É verdade. O Bahia não vive um bom momento. E eles vivem uma irregularidade muito grande dentro de uma partida. A própria torcida deles comenta isso, né? Dentro dos 90 minutos, eles têm um volume intenso, tal. O próprio Rogério falou isso no último jogo. O placar, e do nada eles... O fogo deles abaixa um pouquinho, né? O Rogério falou isso no último jogo. Eu amo. Eu adoro também, vou ser sincero. Vocês não vão me pilhar, tá bom? Não vão. Amanhã é outro dia? Sim. Talvez mas você hoje venha de Olodum amanhã. Eu venho.
Eu Talvez venho, você. todo mundo sabe da minha paixão pela Bahia. É um lugar que eu jamais viajei na vida. Eu amo a Bahia e... Não, é quarto jogo, quinta-feira. na quinta. É isso. Amanhã é outro dia. Sim. Tá? E eu amo Timbalada, tá? Eu gosto do Olodum também, mas o Timbalada é o meu preferido. Então, por favor, se o Botafogo passar, eu queria o Timbalada na telão. Toque Ivete Sangalo, que a Ivete é Vitória. Ah, é verdade. A Ivete é Vitória. Cláudia Leite é Bahia. O Wagner Moura também é Vitória. Ah, ele também é Vitória? Muito bem. Ô, Lucas Pedrosa, que jogador é o Thiago Almada, né? Joga muito. A expectativa aí pro torcedor botafoguense ficou mais alta ainda, principalmente após os jogos que ele fez nos Jogos Olímpicos, né, com a Argentina. Ah, sem dúvida. A gente está falando aqui de um clássico camisa 10 argentino, aquele jogador que tem uma condução de bola espetacular, muita habilidade, bate bem de fora da área, tem ótima visão de jogo. E eu sempre destaco aqui, a gente pode falar de vários aqui argentinos que já passaram pelo futebol brasileiro, Montijo, Conca, D'Alessandro, esse estilo que você sabe, aquele cara que pode decidir o jogo a qualquer momento. O Thiago Almada, pra mim, apesar de ser destro, ele entra nesses jogadores que eu falei aí. Quando eu era gandula ainda, o Montijo era do Cruzeiro. Eu torcia pro Cruzeiro jogar lá no estádio, e às vezes eu trabalhava pro Flamengo, Fluminense, pro próprio Vasco, e eu queria, no jogo do Cruzeiro eu quero só pra ficar observando o Montijo de perto. Era uma coisa assim, quando ele veio pro Botafogo, eu quase chorei de emoção, porque eu era muito fã do futebol dele, esse estilo. Eu acompanho o Montijo no Botafogo, eu era setorista de Botafogo. Eu vi um treino dele aberto assim, à imprensa, assustador que ele jogava. Era absurdo mesmo, jogou muita bola. Ele não foi o Montijo do Cruzeiro, infelizmente, no Botafogo, né? Mas pelo Cruzeiro ele fez uma partida contra o Flamengo que não me deixou ter nenhuma saudade dele. Jogou muito contra o Flamengo. O Montijo era craque. Ele era muito craque. Numa comparação com o Thiago Almada aí, conta pra molecada. Olha, Fernando, eles têm um estilo de jogo parecido mesmo, aquele chute de fora da área, a condução, o fato dele pifar também, entre outros jogadores que a gente pode citar aqui que não são nem argentinos, mas um Valdívia da vida, o Arrascaeta também é esse meia clássico que tem esse momento genial dentro da partida, e eu não tô comparando ninguém, eu tô falando sobre estilo de jogo, tá? E eu acho que o Almada é muito parecido com esse estilo de jogo de camisa 10 argentino mesmo, como foi o D'Alessandro, como foi o Conca, claro que canhotos, mas enfim, a torcida do Botafogo tem que estar empolgada mesmo, porque esse garoto tá no auge da vida dele, tá no auge da idade, joga muita bola com uma confiança alta. Dentro do futebol brasileiro, ele tem tudo pra sobrar. E tá no fogão. Tá, vamos falar do Botafogo aqui, Almada. Eu ia perguntar se negócio de touro vai melhor. Não, né? Vai dar problema. Olha aqui. Tinha o Aloysio, o boi bandido. Mas tem outro. Almada, fosse você, essa pergunta é boa que eu faço sempre, né? Bruno Lage, não, Arthur Jorge. Isso. Já colocaria o gringo pra jogar? Jogo decisivo, o cara jogou a Olimpíada. Não sei se colocaria para ser titular, mas certamente eu manteria entre ali as opções para entrar no segundo tempo. E ele demonstrou ainda mais qualidade, né? Nessas Olimpíadas. Quem acompanhou a seleção argentina viu que ele era talvez a principal referência técnica do time, que ainda tinha o Julián Álvares, tinha o Otamendi lá atrás, jogadores mais experientes. O que eu sequei a Argentina contra a França. Bem feito para eles, né? E foi ótimo também pro Botafogo, porque aí o Almada pôde voltar. Então, assim, eu tô ansioso e na expectativa por vê-lo jogar, mas eu ainda não começaria ele como titular. Eu manteria no banco, manteria o time que já vem jogando. Eu acho que os caras que estão lá há mais tempo merecem. Fernandete, o grande nome, Almada, contratação mais cara, tava na Olimpíada, referência técnica, o que eu sequei ele lá foi piada, principalmente contra a França, que os argentinos, né, alguns deles foram extremamente racistas e misóginos contra os franceses. E aí o destino é aquela sandália, não dá tempo da gente fazer, foi lá e pimba, e a França tirou a Argentina. Mas joga demais, Fernandão. É outro nível, é outro nível. É outro nível de jogador. O Almada vem provando na curta carreira dele que ele tem totais condições de alcançar níveis muito altos no futebol mundial. Porém, ele acabou de chegar. É um jogo muito importante. Não dá pra ter falta de entrosamento, não dá pra ter detalhes que possam fazer falta nesse tipo de jogo. Ele vem como opção, caso precise. É interessante colocá-lo para jogar, até para mudar um pouco a ideia do jogo. Mas o Botafogo tem jogadores importantes. Tem Savarino, tem Luiz Henrique, que tem se colocado como o grande astro desse time do Botafogo. Enfim, o Botafogo tem totais condições de se classificar. É um jogo dificílimo, mas o Botafogo vai para lá com, no mínimo, igualdade de condições para passar para a próxima fase da Copa do Brasil. E a gente não pode esquecer que o campo da Fonte Nova também não é nada bom, né? Não dá a velocidade para o jogo que o Botafogo gosta de ter. O próprio Rogério Ceni já falou isso. É um jogo diferente, mas
fisicamente, o Botafogo é mais forte do que o time do Bahia. O que faz diferença nesse tipo de jogo quando o campo dificulta. Palpites para Fogão. Hoje? Amanhã, né? É melhor amanhã, né? Ah, beleza, então. Senta aqui, apresenta aqui, eu sento aí, então. Eu só posso pedir palpite no dia do jogo agora. Eu não posso chegar e falar... Vai que amanhã acontece alguma coisa. O jornalista concordou? Eu ia falar, concordou comigo, claro. Vai falar, o cara tá chegando agora, pô, vou ali fazer uma fezinha no Vasco na Superbet. Aí eu ia falar, aproveita pra pegar o link pro Vaguinho. Você tá vendo? Seu boca de gravar língua de gravata. Desculpa. 2-1 Botafogo. O cara tá na Superbet agora postando. Acabou o programa, ele vai lá e fica vendo o Vaguinho e tá lá postando. 3-1 Fogão. Qualquer hora dessa a gente vai fazer uma high five igual o Rodgers, beleza? Vamos, por favor, vamos. Cara, Não. Se agora tem um time fazendo um campeonato melhor que o do Botafogo. Não, os números mostram que não, mas o Cruzeiro é um time que está crescendo na competição, apesar de ter perdido hoje pro Fortaleza. Fortaleza mesmo. O Fortaleza também tem feito um bom campeonato. Então o negócio é o seguinte, agora é a hora da subida da Brigadeiro. Já correu São Silvestre? Não, já narrei São Silvestre. Então, não, correr. Não, correr é pior que narrar. Eu corri só imaginando como seria a emoção. O negócio é o seguinte, deixa correr e assoviar, mas ele poderia ter passado, sei lá, a narração pro Galvão Bueno e ele ter ido pra pista, porque subir a Brigadeiro... Não, é com você agora que eu estou subindo a Brigadeiro. É embaçado. Subir a Brigadeiro é duro, quase 2 quilômetros. Pois é. Mas os caras, os caras suam a camisa. Olha aqui. Nós vamos fazer um pódio do campeonato da Libertadores, mas eu queria fazer... Da Copa do Brasil. Da Copa do Brasil, mas eu queria fazer um negócio para vocês rapidamente. Vamos ver se vocês são bons mesmo. Se você fosse fazer um pódio de campeonato brasileiro agora, os 3 principais candidatos ao título, rápido. Tipo Botafogo, Flamengo e Palmeiras. Flamengo, Botafogo e Palmeiras. Botafogo, Flamengo e Fortaleza. Botafogo, Flamengo e Palmeiras. Vai ser campeão. Eles falam, e tá lá Palmeiras e o Flamengo de novo. Não, porque a gente tava falando do Flamengo, do Palmeiras, o Emerson fez um raciocínio muito dentro da realidade. O Palmeiras, agora sim, daí a dizer que o Abel tá ameaçado, pressionado, não me vai... Pra sair, ameaçado, chance menos 80. Menos 80, Menos 80. Por ele por ele pelo Palmeiras. Leila. Por ele e pela Leila. Porque não tem sentido, né? Não tem sentido. Tem, da torcida corneteira tem, da imprensa corneteira tem. É que eu às vezes... É que eu às vezes vejo... Eu acho que é mais do que amendoim. Também. Porque às vezes eu vejo alguma reação de torcida. Poxa vida, se a torcida do Flamengo, se a torcida do Palmeiras, se a torcida do Fortaleza... O Tite não tinha gente querendo matá-lo depois que ele foi perder para o Palestino? Mas o que eu quero dizer é o seguinte, Flamengo, Palmeiras, Fortaleza... Eu incluiria o Botafogo dos 2 últimos anos. Se as torcidas destes times estiverem insatisfeitas ou ficarem revoltadas por 1, 2, 3 jogos, gente, pensa o que o Palmeiras e o Flamengo... Você viu que Palmeiras e Flamengo, nos últimos 10 anos, ganharam 14 títulos cada um? Que o Botafogo, até 2, 3 anos atrás, não disputava com chance de ganhar um campeonato brasileiro? Caía, voltava, e agora está há 2 anos ponteando o campeonato. Pô, mas perdeu o ano passado. É verdade. Mas está aí de novo brigando. Brilhante, e só ganha quem passa 1, 2, 3 anos brigando para ganhar. É muito difícil você sair do último lugar. O que está acontecendo com o Fluminense esse ano é estranhíssimo, né? Um time que foi campeão da Libertadores está brigando lá embaixo no campeonato. Então, assim, poxa, eu sei que não vai adiantar nada. É como diria Mário Jorge Guimarães, estou pregando no deserto. Ele falava assim, quando ninguém ouvia ele. Eles estão pregando no deserto. Alô, profeta. Mas, enfim, olha aqui. Não, ele falava esse programa. Levanta o dedo e fala, eu tô aqui nessa briga. É o assunto agora do Sport Center. A briga por mais um título do Campeonato Brasileiro. Botafogo, líder. Flamengo, vice-líder. Esse vai e volta, sobe e desce, vem acontecendo entre os 2 clubes cariocas. Nas últimas 3 rodadas, eles se alternaram na ponta da tabela. A briga pelo título parece se encaminhar numa disputa entre essa dupla. O Flamengo levou a campo uma equipe reserva contra o São Paulo na última rodada, de olho na Copa do Brasil. Um risco calculado, mas além de perder o jogo, perdeu a primeira colocação do Brasileiro.
segue com 40 pontos. Melhor para o Botafogo, que venceu o Atlético Goianiense e está a 3 pontos à frente do rubro-negro. E nesta altura estamos na liderança, é isso que nós queremos, poder lutar por ela, e para isso temos que vencer jogos. Eu pensava em fazer um belo jogo, ter um bom resultado aqui, dar uma sequência, manter liderança no campeonato. O que a gente vai trazer agora é projetar o jogo de quarta-feira. O rubro-negro ainda tem um jogo a menos, ou seja, esse lá e cá ainda deve ter alguns capítulos. Enquanto isso, o Palmeiras vai buscando fôlego para continuar na luta pelo título. Botafogo, Flamengo e Palmeiras estão nesse revezamento entre as 3 primeiras colocações desde a 13ª rodada. Esse vai e volta ainda promete. O Verdão tentando ali alcançar os cariocas. Mas será que o clube paulista vai se afastar ainda mais? Outros candidatos estão querendo chegar. Bom, por enquanto, quem está sorrindo na ponta é o torcedor botafoguense, com os flamenguistas ali, na cola, pedindo passagem. Muito bem, Roberta Barroso. Temos aí então a classificação do Campeonato Brasileiro. Botafogo 43 pontos, 21 jogos, né? Flamengo e Fortaleza, que vem nas posições seguintes, aí tem um jogo a menos. Flamengo 40, o Fortaleza foi a 39. Aliás, o Fortaleza ganhou do Cruzeiro em Cariacica com alguns desfalques, né? Lucero, Pochettino, Tinga, o Hércules suspenso, enfim, vitória maiúscula do Fortaleza no Espírito Santo. Palmeiras, 37 pontos, o Cruzeiro, 35 pontos, assim como o São Paulo com um jogo a mais que a... Bom, pessoal, é isso aí. Botafogo que amanhã entra em campo para enfrentar o Bahia no jogo decisivo pelas oitavas de final da Copa do Brasil. A mídia repercutindo aí tanto a vitória do Botafogo no Brasileirão contra o Atlético Goianiense por 4-1, quanto ainda aí os bastidores e os preparativos para Botafogo e Bahia amanhã, quarta-feira, 19 horas. Então é isso, pessoal. Eu fico por aqui. Se você gostou do vídeo, curta, comente, compartilhe o link com amigos que não conhecem o canal, se inscreva e ative o sininho para receber avisos sempre que tiver vídeo novo no canal. Todo dia, no mínimo, 3 conteúdos aqui no Notícias do Fogão. Eu sou o Rafael, fico por aqui e até o próximo vídeo.